Olá, o programa Em Focos está no ar. Ele é jornalista, radialista, publicitário, relações públicas e não para por aí. Com uma longa lista no currículo, o escritor José Carlos Gutierrez tem muita história para contar e resolveu juntar parte dessas experiências no seu quinto livro, Brasil, Salve-se Quem Puder. E nós vamos acompanhar o lançamento. Vamos lá? O tradicional restaurante de conto do Moca Plaza Shopping foi o local escolhido para o escritor José Carlos Gutierrez receber um público seleto no lançamento de sua mais recente obra, Brasil, Salve-se Quem Puder. Em um ambiente acolhedor, um coquetel com delícias italianas e vinhos para degustar, Gutierrez mostrou que sua experiência vai além do seu respeitado currículo nos meios de comunicação. Recepcionar com elegância também é uma de suas qualidades. Esse é o segundo livro que eu faço o prefácio. O Gutierrez é meu amigo de muitos anos, um escritor maravilhoso, uma sensibilidade muito aguçada, e este é o quinto livro dele. E é um livro que ele conta a história de São Paulo, um pouco da história do Brasil e principalmente a história da Zona Leste da Moca. Então ele vem trazendo, desde a fundação de São Paulo, ele traz essa história bonita, com sensibilidade, contando das personalidades do bairro, das empresas, das grandes indústrias, mas muito enriquecido, não é uma coisa boba, um texto chulo, não, é um texto de história que vale a pena ler. Em um momento político muito importante do nosso país, com um título muito atual e de maneira singular, o livro traz histórias de períodos conturbados, desde os tempos da ditadura militar até os escândalos políticos da atualidade brasileira. Andressa, nós estamos com um lançamento muito importante hoje. Fala um pouquinho a respeito desse lançamento. Hoje é um dia super especial para a literatura brasileira e para o mundo, né? O Dia Mundial do Livro. E não poderia ser melhor lançando hoje a terceira vez, né, que está sendo lançado o Brasil Salve-se Quem Puder. O meu querido escritor, eu digo querido porque realmente quem conhece o jornalista José Carlos Gutierrez não tem como não se apaixonar por ele, porque ele é realmente uma pessoa sensacional. Então, nada melhor do que ele para falar um pouquinho sobre essa maravilha, né, do livro Brasil Salve-se Quem Puder. Gutierrez, com um currículo gigantesco que você tem nos meios de comunicação, uma pessoa super respeitada nesse meio, e numa data tão importante, hoje é o Dia Mundial do Livro. Como você se sente lançando uma literatura? Por incentivo da nossa editora, na pessoa da Andressa, ela nos proporciona essa facilidade em tentar, pelo menos, colocar em ordem a nossa cultura. Difícil. Por exemplo, esse nosso livro, ele fala aqui, eu ponho em dúvida a morte de 5 presidentes da República. É duvidosa as mortes, e aqui eu explico por quê. Aqui eu venho falando desde o início de um governo conturbado que foi imposto pelos militares na época, até os momentos atuais. O nosso povo, infelizmente, como dizia Jânio da Silva Quadros, é uma patuleia ignata. Eles sofrem e voltam a repetir os erros de colocar as pessoas erradas no poder. Tá? Veio aqui 2 pessoas hoje nos prestigiar
Um deles, o deputado Antônio Luiz do Amaral Furlan, filho do senador Amaral Furlan. E também o ministro Almir Pazianotto, que foi ministro do Trabalho e presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Eles ainda são de uma safra onde a política era levada a sério. Uma história do Brasil contada por uma pessoa que passou por todas as fases dessa história, não é isso, Gutierrez? Sim. Um livro que pode ser encontrado em todas as grandes livrarias do ramo. Onde mais? E também diretamente na Anjo e no nosso jornal, que é o Itaquera News, no telefone 2748041811, né? Porque é São Paulo. Eu gostaria realmente de que aqueles 50% dos nossos leitores, ou melhor, da nossa população alfabetizada, adquirisse um livro para saber um pouco mais da verdade, porque se passou toda essa época e estamos hoje vivendo, infelizmente, essa crise provocada pelos políticos. SOS Brasil, salve-se quem puder. Uma leitura que a gente não pode perder.